você pode reestudá-los, você pode se aprofundar nos temas já trazidos nesse site escatologia.com.br. E hoje, em nossa continuidade, nós falaremos sobre a construção do terceiro templo, que é muito importante, porque os acontecimentos que se darão ali nesse terceiro templo, que não existe hoje em Jerusalém, eles então mostrarão a quebra do acordo de paz entre o anticristo e Israel, e aí então se dará a continuação para o segundo selo. Vamos então falar do terceiro templo, mas para falarmos do terceiro templo, nós temos que explicar aos irmãos sobre os dois anteriores templos. É como vamos estudar sobre o terceiro se os irmãos não conhecem nada sobre o primeiro e o segundo templo. Então falemos a respeito do primeiro templo de Jerusalém. O Monte Moriá é o ponto de partida. Nesse local foi escolhido, lá em Jerusalém, o Monte Moriá, ali tem vários montes, né, naquela cidade alta de Jerusalém. É uma cidade com cerca de 800 metros de altura. Aqui nós no Rio de Janeiro equivaleríamos a sua altura, por exemplo, a Teresópolis. E ali nós temos vários montes, e dos montes nós temos o Moriá, que foi estabelecido como templo ao Senhor. O texto de 1 Crônicas, capítulo número 29, dos versículos 18, 19, 25 e 26, e no capítulo 22, versículos 1 e 6, diz o seguinte: Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, que a Gade havia falado em nome do Senhor. Davi pagou a Ornã, por aquele lugar, 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Davi disse, veja o que ele disse então: Aqui se levantará a casa do Senhor, Deus, e o altar do holocausto para Israel. Então Davi chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Então aquele local não foi escolhido por acaso. O profeta Gade vai até Davi, dá a instrução, Davi vai lá, compra a eira de Ornã, também chamado de Araúna, compra ali aquele local, levanta o altar, e aí o anjo então aparece e fala: aqui vai ser construído, e aí você já leu o texto comigo, o templo ao Senhor. Então o local foi definido, foi confirmado há séculos que seria ali no Monte Moriá. Agora, esse local que vai ser revelado a Davi não foi apenas um dos montes de Jerusalém, por acaso, porque séculos antes, outro evento naquele mesmo local tinha acontecido com relação à provisão divina. Qual foi o evento? Aquele que se encontra em Gênesis capítulo 22. Diz o versículo 12 e o 14. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça o holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí, dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ou seja, naquele mesmo monte que séculos depois se daria orientação a Davi, que se construísse um altar ao Senhor e posteriormente o templo ao Senhor ali em Jerusalém, séculos antes foi no mesmo lugar que ali Abraão iria oferecer Isaque em sacrifício. E Deus não permitiu, e o nome daquele local, que hoje nós chamamos de Monte do Templo, que hoje nós chamamos que tem sido chamado de Monte Moriá, também é chamado de Monte do Senhor Proverá, Jeová Jirê. Pois bem, então Davi compra aquele monte, a eira naquele monte, e ele começa então a organizar a construção de um local mais adequado ao culto ao Senhor do que aquele local móvel que era o tabernáculo. Um local apenas cortinado, digamos assim, um local muito frágil. E então ali estabeleceu-se, não, aqui nós vamos erguer
um templo fixo, definitivo ao Senhor, no Monte Moriá, no monte onde Abraão ia sacrificar Isaque, Deus lhe deu a provisão, então ali vai ser construído. Então, Davi não acaba essa obra. Mas antes de acabar essa obra, então ele chama seu filho Salomão, dá-lhe a responsabilidade de construir, e Salomão começa a obra. E depois de 7 anos de obra, então, a obra é inaugurada com a manifestação da presença de Deus. Diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, no seu primeiro verso, o seguinte: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 a 11 diz, 10 e 11 dizem: quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então nós temos uma imagem, mais ou menos uma representação, você pode ver como era o primeiro templo. Aproximadamente, então, ali nós temos a bacia de bronze, nós temos o altar, nós temos ali esse templo em si, dividido em 2 partes. A primeira parte é chamado local santo. Eu vou me aproximar aqui, eu peço desculpa aos irmãos das câmeras, mas é algo breve para mostrar a vocês. Então, essa primeira parte aqui, você pode ver um cortinado bem alto. Essa primeira parte é o lugar santo, onde afluíam os sacerdotes. Só os sacerdotes entravam. E daquela cortina para dentro era o local santíssimo, também chamado de Santo dos Santos, que nem os sacerdotes podiam entrar, somente o líder deles, chamado o sumo sacerdote. Então entrava ali. Então essa era a imagem aproximada do primeiro templo que foi construído. Depois de quase 4 séculos, esse templo foi destruído pelas invasões babilônicas, no ano 586 a.C. Mas antes que isso acontecesse, Deus foi avisando ao povo: olha, vocês estão cultuando da maneira errada. Vocês estão indo no templo, oferecendo sacrifícios, entregando suas ofertas, estão fazendo tudo o que externamente deve ser feito, mas internamente seus corações estão distantes. E Deus vai anunciando: não adianta ir ao templo para isso. Se você não mudar de vida, não vai adiantar nada esse ritualismo, essa questão externa. E Deus vai avisando, Deus vai avisando, Deus vai avisando, e o povo não vai mudando. E aí então, o templo é destruído, e Israel fica sem templo por 70 anos. Observe que não é apenas um número preciso, mas ele tem grande carga simbólica nele. E aí depois de 70 anos, é erguido então o segundo templo. Então vamos falar agora do segundo templo, porque a nossa temática é falarmos do terceiro templo que ainda não foi construído. Cumprindo várias profecias naquele intervalo de tempo de 70 anos, então é trazida a perspectiva do povo de Israel a construção de um segundo templo. E aí então, os retornos das lideranças Zorobabel, Esdras, Neemias, então o local de culto volta a ser levantado em Jerusalém. E aí, então, nós temos o afluir do povo naquele local. Tem uma diferença apenas. Durante o exílio, como eles estavam exilados em outras nações, em outras regiões, eles não tinham templo em Jerusalém, começaram a surgir as chamadas sinagogas. Locais de estudo, locais de assembleia, locais de reuniões, locais de deliberações, que os judeus se reuniam. Mas eles não podiam fazer na sinagoga aquilo que Deus tinha previsto para fazer somente no templo. Então eles voltam, eles têm as suas sinagogas, eles têm os seus locais de reunião, mas há coisas que só podiam fazer no templo: a entrega das ofertas de cereais, a entrega das ofertas de manjares, a entrega das ofertas de holocausto, enfim, os sacrifícios levíticos tinham que ser feitos unicamente ali no templo. Então, o templo ele tinha tudo, menos uma coisa: a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido tomada, tinha sido levada. Tinha o candelabro, mas não tinha a Arca da Aliança. E uma outra coisa que esse segundo templo tinha era o chamado Pátio dos Gentios, permitindo que os não-judeus, ou seja, gentios, eles afluíssem para adorar a Deus, mesmo não sendo judeus. Então eles não podiam entrar na área reservada aos judeus, mas eles tinham um pátio que eles podiam entrar ali
e adorar a Deus sem que precisassem se submeter às regras estabelecidas aos judeus. Esse segundo templo era bem mais simples. Eu coloco uma imagem aí na tela, para você ter noção da simplicidade do templo. Claro que ele é maior que eu digo, tem o pátio dos gentios, que eu só estou colocando uma parte pequena, para que você tenha noção. Agora, esse segundo templo ficou pequeno muito rapidamente. E aí nós temos uma reforma, conduzida pelo rei Herodes. Quando falamos de rei Herodes, nós falamos da malignidade do rei Herodes. Nós falamos da maldade desse homem, né? Matar crianças, é uma pessoa com digamos assim, escrúpulos mínimos, ou mesmo, podemos dizer, até sem escrúpulos, a questão familiar, e manda matar a mulher, depois fica traumatizado com isso, e, enfim, é uma pessoa muito complicada. Mas, tirando essa observação do caráter dele, em termos de administração, ele foi um administrador muito bom. Ele fez obras que até hoje em Israel estão em pé. Aquedutos, repavimentação, alargamento das estradas. Ele fez coisas administrativamente muito boas. E uma dessas coisas era o templo. Ele falou, esse segundo templo está muito pequeno. Já tem muito tempo, já tem muitos séculos, então nós temos que reformar esse templo. Então, o templo já tinha quase 5 séculos de levantado. Ou seja, imagina um imóvel com 5 séculos. Goteiras, problema nas pedras caindo, sempre repondo com outros tipos de material. Já estava um local precário. Então, Herodes manda reconstruir o templo. Ele era uma pessoa, volto a dizer, terrível por um lado, mas administrativamente ele fala, vai acontecer uma tragédia a qualquer momento. Então começa uma reforma pelo fluxo de pessoas que vinham do mundo inteiro adorar a Deus ali. Ele começa uma reforma sem impedir que o templo parasse os cultos. Ele falou, não tem como parar o culto. Então, permita-se o culto. Vamos reformando, vamos ampliando, e aí nós temos, então, o segundo templo, que você pode ver a imagem agora. Você pode ter a perspectiva da obra magnífica que ele realizou ali, em relação à ampliação do templo. Então, nós temos o pátio dos sacerdotes, nós temos o pátio das mulheres, nós temos o pátio dos gentios, né? Nós temos várias divisões, o local exclusivo ali para os sacrifícios, que já tinha antes, mas agora bem separado o local dos sacerdotes dos demais. Então, nós temos uma comparação, aquele retângulo acima, aquele retângulo pequeno ali acima. Pode voltar, por favor, antes dessa tela, por gentileza, isso. Aquele retângulo acima mostra, no retângulo à direita, o local do templo. No retângulo à esquerda é um campo de futebol oficial. Então, por aí você já tem uma noção que seriam como se fossem 4 campos. Você fosse no Maracanã, pegaria 4 campos ali do Maracanã, e você, então, teria o tamanho, mais ou menos, da percepção do tamanho do templo. Agora, nós temos a comparação do segundo templo com o primeiro templo. Olha a diferença de tamanho. Vocês estão notando? Então, a obra de Herodes, por mais que seja uma pessoa terrível, mas ela foi uma obra magnífica. Ela colocou honra ao que os judeus pediam. Nós precisamos de um local melhor, um local maior. Então, se fez essa construção. Agora, qual é o problema? O ideal sempre foi um sacerdócio santo. E aí, isso não foi cumprido, como antes não tinha sido cumprido, antes da destruição do primeiro templo não tinha sido cumprido, e aí vão sendo colocados sacerdotes por questões políticas, o sumo sacerdote começava a comprar os seus cargos, e aí então nós começamos a ter uma nova previsão de destruição. Deus novamente prevendo destruir o segundo templo. Por quê? Porque não podia ser assim o culto. O projeto de Deus não era esse. O projeto de Deus é que nós adorássemos em espírito e em verdade, adorássemos do coração, e o local de culto foi um local de celebração conjunto, um local da coletividade de se reunir para adorar a Deus, e não apenas para meros desencargos sociais, ou para as pessoas se demonstrarem ser mais religiosas às outras. Não é esse o objetivo do culto. O objetivo do culto é centralização ao louvor ao Senhor. Então, o texto de Marcos, capítulo 13, nós lemos o seguinte, a profecia de Jesus.
Veja que Jesus vai mencionar que o templo não tinha sido terminado ainda estava em obras. Veja só, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos mostraram a Jesus: olha a nova etapa da construção que estão fazendo ali. Então o período do Senhor Jesus Cristo não foi um período com o templo construído. O templo ainda estava sendo reformado, ele vai ser terminado depois. Mas Jesus já falou para os discípulos: olha, nem adianta vocês me mostrarem como é que vai ficar, porque não vai ficar pedra sobre pedra, esse templo vai ser destruído. E 90 anos depois restaurado por Herodes, houve um levante dos judeus contra o império. E aí os romanos são atacados, e eles voltam com mais soldados, 60 mil soldados, e devastam Jerusalém. Acabam com Jerusalém, sob o comando do general Tito. E aí destroem a cidade, de maneira especial o templo no ano 70. E aí, a única parte do templo que permanece de pé, até os dias de hoje, é uma parte de um muro chamado Muro Ocidental, chamado o Muro das Lamentações, mais conhecido como Muro das Lamentações, onde os judeus faziam suas orações, com exceção do período da invasão dos jordanianos. Por 19 anos, os judeus não podiam entrar ali, mas, tirando aqueles 19 anos de ocupação jordaniana, os judeus, então, não tinham tempo para orar, eles iam para orar ali no Monte das Lamentações, no Muro das Lamentações. Você pode ver a imagem do Muro das Lamentações lá na tela. É esse o espaço do templo, e você já vai observando duas cúpulas, uma à esquerda e uma à direita. Uma à esquerda, dourada, uma à direita, cinza. À esquerda, o Domo da Rocha, que não é uma mesquita, muitos dizem que é uma mesquita, mas não é, mas é um local sagrado para os muçulmanos. E à direita, sim, é uma mesquita, que é a mesquita de Omar, também chamado de Al-Aqsa, a distante. Pois bem, mas esse espaço é o que restou do muro do templo, e para lá fluem milhares e milhares de judeus a cada hora, a cada minuto, estão ali orando, pedindo a Deus, entre muitas coisas, que Deus reconstrua o templo naquele local. E aí nós falamos do primeiro templo, falamos do segundo templo, e agora vamos falar então do quê? Do terceiro templo. O local foi abandonado. O local do terceiro templo foi abandonado por judeus e cristãos, e aí então se gerou um problema, porque os muçulmanos aproveitaram esse abandono, esse descuido, e ergueram ali locais sagrados para ele. Vamos fazer uma pequena retrospectiva de tempo. Anos 70, o templo dos judeus é destruído. Os romanos, sob o general Tito, tem uma imagem aí de Francesco Hayez, do século XIX, mostrando a percepção do artista em relação a essa destruição do templo pelos romanos no ano 70. Para comemorar essa vitória, foi feito um arco a Tito. E no ano 82, você pode ver a outra imagem, esse é o arco de Tito, levantado ali em 82, e você pode perceber numa imagem, num dos muros, tem um talhado essa imagem, que são soldados romanos levando aqueles que eram prêmios da conquista sobre Jerusalém. À direita, as trombetas de prata, nós temos vários utensílios, e à esquerda nós temos o quê? O candelabro. Essa é a imagem mais próxima que existe, em termos arqueológicos, da imagem original do candelabro. Então, com isso se entende a altura do candelabro, e com isso se entende o formato do candelabro, porque é a imagem mais próxima da mesma geração que viveu aquilo, e que podia dizer o seguinte: olha, eu carreguei aquilo. Não, está exata aquela imagem, era assim que era aquela imagem. Então nós podemos supor que esse é o candelabro com as dimensões e o formato originais, que até hoje é o símbolo do Estado de Israel. E aí foi feito isso daí, você indo a Roma, você vai ver o arco de Tito com essa digamos, esse entalhe em relação ao candelabro que eles levaram. Agora,
Houve outra fracassada revolta contra os romanos. O templo foi destruído em 70. No ano 132, houve uma revolta, até o ano 135, que o imperador era Adriano. E aí, então, como houve uma nova revolta contra os romanos, Adriano, então, manda não apenas varrer o que sobrou ali do que tinha daquele templo, como manda construir ali um templo a Júpiter, também conhecido como Zeus, no monte do templo. Então, nós temos o templo, depois nós temos a construção de um templo pagão a Zeus. Aí chegam os bizantinos em Jerusalém. Os cristãos, ali da região de Constantinopla, da Bizâncio, eles chegam e conquistam Jerusalém. Ficam lá por muitos anos, 313 a 638. E ali então o que acontece? Eles veem o templo de Júpiter, abandonam o templo de Júpiter, mas não se preocupam em construir o templo novamente lá. Falam, é o templo dos judeus, nós estamos dominando aqui, nossos recursos são limitados, estamos com muitas dificuldades aqui, não vamos construir nada. Deixa abandonado o templo de Júpiter, deixa abandonado as ruínas anteriores do templo dos judeus. E aí os bizantinos, eles não se preocupam com aquele local. E aquele local então passou a ser um amontoado de lixo, de entulho, o monte do templo. Veja o que diz um patriarca greco-ortodoxo do século X, chamado Eutíquio de Alexandria, numa obra chamada Nazam al-Yahur. Ele diz o seguinte, abre aspas, os bizantinos deliberadamente deixaram o antigo local do templo como era, e até jogaram lixo sobre ele, de modo que um grande monte de escombros se formou. Então o local do monte do templo, Monte Moriá, foi se tornando lixo dos escombros do templo de Jerusalém, dos escombros do templo de Júpiter, dos escombros de outros locais. As pessoas viam um escombro, vou jogando ali, e vai então se tornando um local totalmente abandonado. Agora, depois dos bizantinos, os árabes ocupam Jerusalém. E aí chega um califa, século VI. O califa Omar, século VII, na verdade, o califa Omar, ele chega ali, ele dá uma ordem para reconstruir aquele local como local sagrado, só que dessa vez dos muçulmanos. Tem um relato, num livro de 2007, lançado pela Universidade Estatal, da imprensa da Universidade Estatal de Nova York, chamado A História de Al-Tabari, volume 12, onde o relato diz o seguinte sobre um diálogo de Omar com um judeu de Jerusalém que se converteu ao islamismo. Registra o autor. O califa Omar perguntou, onde você me aconselha a construir um local de culto islâmico? Caabe indicou a rocha do templo. Agora um monte gigantesco de ruínas do templo de Júpiter, aquilo que nós falamos há pouco, local de ruínas. Os judeus, explicou Caabe, haviam reconquistado brevemente sua antiga capital um quarto de século antes, quando os persas invadiram a Síria e a Palestina, mas não tiveram tempo de limpar o local do templo, pois os bizantinos haviam recapturado a cidade. Foi então que Omar ordenou que o lixo da rocha fosse removido pelos nabateus, e depois que 3 chuvas fortes limparam a rocha, ele instituiu orações lá. Até hoje, o lugar é conhecido como Kubat el-Sakra, o domo da rocha. Então tem uma imagem antiga, sim, pode voltar por favor a tela? Esse é o brasão de Omar, que está na mesquita de Santa Sofia, em Istambul, ali à minha esquerda, e ele é muito respeitado por causa da construção do Domo da Rocha e da mesquita, eles chamam de Al-Aqsa, enfim, nesse local. Pode avançar, por favor. Essa é uma fotografia de 1862, do local, e você já vê então um local já bem espaçado, bem limpo, bem cuidado, nesse sentido, pelos islâmicos. Então, meus irmãos, o problema se instala até os dias de hoje. Os judeus não conseguiam reconstruir por falta de recurso, porque foram expulsos de Jerusalém. Os cristãos não ligaram para aquela reconstrução do templo, e aí então chegam as invasões árabes, e o califa Omar, ele fala, olha, agora vamos reconstruir isso daí como locais
muçulmanos. E aí você tem aquela foto, aquela imagem que eu tenho colocado aqui, que nós temos o Domo da Rocha acima, a mesquita aqui abaixo, o Muro de Lamentações à esquerda e a Porta Dourada, que era o acesso de entrada principal ao templo à direita, na imagem da direita. Para você ter uma percepção dos tamanhos, temos uma outra imagem que você pode ver acima como era o templo, o segundo templo de Jerusalém, e abaixo como é hoje o Domo da Rocha. Você pode ver que o templo ele é suntuoso, ele é muito grande, mas o seu espaço foi totalmente ocupado pelo Domo da Rocha. O que dá para ser feito, volto a dizer, é uma adaptação de local. Tem outra imagem também que mostra a mesma perspectiva do outro lado. Então nós temos na imagem de cima o Templo de Jerusalém, o segundo Templo de Jerusalém, e abaixo o local onde está o Domo da Rocha, assim como a mesquita. Pode avançar, por favor. A questão é que a Bíblia aponta sobre as 70 semanas de Daniel, e ela fala que na 70ª semana de anos, ou seja, um período de 7 anos, o terceiro templo já vai ter sido reerguido. Essa é a questão. E a maior prova disso são os textos bíblicos. Tem 3 textos bíblicos que falam sobre isso, com 3 argumentos. Primeiro argumento é que vai haver a oferta de manjares e de sacrifício no período do anticristo. Essa oferta de sacrifício, essa oferta de manjares, não existe nos judeus hoje. Eles hoje só têm sinagogas. Você não faz sacrifícios em sinagogas, você não leva as ofertas de manjares, as ofertas de cereais, as ofertas pacíficas, as ofertas pela culpa, as ofertas pelo pecado, você não leva as ofertas levíticas para as sinagogas, é só no templo. Só que a Bíblia diz, no texto de Daniel, que você pode ler agora, que Daniel capítulo 9, versículo 27, que no período anticristo essas ofertas já vão ter sido reimplantadas, ou seja, já haverá templo. Veja o que diz o texto de Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ou seja, na metade daquela semana de 7 anos, 3 anos e meio depois de uma falsa paz com Israel, o anticristo vai romper, ele vai proibir, olha, chega de entregar ofertas aqui, chega de entregar cereais aqui, está proibido fazer isso, e os judeus não vão aceitar naturalmente isso. O texto de Daniel, capítulo 12, 3 capítulos depois, nós lemos o seguinte, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Então, mais uma vez, falando sobre a metade da 70ª semana de Daniel. 3 anos e meio depois, diz o texto, depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, haverá uma ordem no anticristo, proibindo a continuação dos sacrifícios ali. E aí, então, haverá a segunda metade da grande tribulação, sobre a qual trataremos posteriormente. É importante dizer, já falei sobre isso, que eles não podem ser realizados nas sinagogas, só nos templos. E aí, então, ok, pode avançar para o segundo argumento. Eu já também comentei o que eu ia tratar ali. O segundo argumento é que, na revelação que Deus dá a João, em Apocalipse capítulo 11, Deus ordena a João que meça o templo. Então esse é um segundo argumento bíblico, e ele coloca, incluindo aqueles que nele adoram, demonstrando então que João, quando recebe a revelação, ali no envolto do texto de Apocalipse 11, já haverá um templo construído. Veja o que diz Apocalipse 11, de 1 a 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, e não meça, pois esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses, olha, novamente 3 anos e meio aqui, pisarão a cidade santa.
Então, por 42 meses, os gentios vão pisar naquele local. Vamos tratar sobre isso quando nós falarmos sobre o rompimento do acordo do anticristo de maneira mais precisa, quando falarmos da batalha de Gog e Magog, das nações da Aliança do Norte contra Israel, vamos falar depois sobre isso, mas o fato é que Deus novamente fala, olha, meça o templo, meça o altar, meça os que nele adoram ali, você não vai medir o pátio dos gentios, não vai medir outras coisas, mas ali você tem que medir. Por quê? Porque tem um simbolismo em tudo isso. E nós temos, mais uma vez, uma perspectiva bíblica da construção do templo. Pode avançar, por favor. Um detalhe importante, antes que eu avance para o terceiro argumento. Ele fala para não medir nem o lugar santo, nem o lugar santo dos santos. Lembra que o templo, então, é dividido em duas partes, dividido por uma grande coluna? O lugar santo, onde só podiam entrar os sacerdotes judeus. Os gentios não podiam entrar. E o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote podia entrar. Ele falou, não meça esse local. Mas vai acontecer algo nesse local santo, ou seja, nesse santuário, que vai fazer com que a aliança entre o anticristo e Israel seja definitivamente rompida. E esse nós caminhamos para o terceiro argumento. Pode avançar para o capítulo, Mateus, capítulo número 24, por favor. Próximo slide e o próximo slide. Isso. Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16, diz o seguinte: quando, pois, vocês virem situado onde? No lugar santo, o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Espera aí, quando nós estudamos sobre o anticristo, demos 2 estudos sobre ele, nós vimos que ele vai ser gentio, ele não vai ser judeu. Como ele não é judeu, ele pode visitar o templo de Jerusalém, ele só não pode entrar na parte interna. Ele pode ficar no pátio dos gentios, ele pode fazer o discurso político, mas tem uma coisa que ele não pode entrar, o local santo. Somente os sacerdotes judeus podem entrar. Ele não é judeu, ele vai ser gentio. Então, ele vai entrar naquele local. Tanto é que o texto, eu vou repetir o texto de Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus dizendo, olha, quando vocês, pois, virem situado no lugar santo, abominável da destruição, está falando do anticristo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Esse homem, ele vai entrar no lugar santo, e os judeus não vão aceitar isso. Ah, mas eu sou o governante mundial, eu tenho todo o poder, tenho toda a influência, não importa para os judeus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz o seguinte, ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, está falando do anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Olha só o que diz o texto. A ponto de assentar-se o quê? No santuário de Deus, no local santo de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vai chegar um momento que o anticristo, com tantas vitórias, com tantas ações magníficas, com tanta organização, com tanto poderio, ele vai estar em Jerusalém e ele vai entrar no lugar santo. Ele não pode, ele não é judeu. E lá vai ter uma cadeira, ele vai querer se assentar como se fosse o próprio Deus. E aí então, Israel não aceita isso, acha isso um sacrilégio, acha isso uma intervenção totalmente despropositada, e então há um rompimento dos judeus com o anticristo. Por quê? Porque esse local santo é o local de serviço aos sacerdotes. Jesus, então, nessa afirmação, assim como o apóstolo Paulo, mostram que o terceiro argumento de que o terceiro templo estará reconstruído quando dos últimos dias do momento da volta de Jesus, quando da manifestação do anticristo. A questão então é, o terceiro templo está muito distante de se tornar uma realidade? Vamos ver algumas tentativas anteriores, porque houve tentativas de se reconstruir o terceiro templo.
Primeira tentativa foi no ano 129, depois de Cristo, pelo imperador Adriano. Esse imperador que você vê em tela, ele foi uma pessoa que também perseguiu muitos judeus. Tanto é que até hoje, os mapas do mundo, você lê ali Palestina. Antes de Adriano, eram Judeia. Mas como ele quer varrer, ele expulsa os judeus de Jerusalém, já vou falar sobre isso. Ele manda apagar o nome Judéia de todos os mapas e colocar Palestina, que era o povo inimigo, que é o povo daquela região da faixa de Gaza. E aí, então, esse imperador, apesar disso, no início ali, eu estou falando daquela revolta de 132, mas no ano 129, 3 anos antes, no início do reinado, aliás, no ano 117, já no início do reinado dele, ele recebe propostas, no ano 129 ele anui a construção de uma nova cidade ali em Jerusalém, Hélia Capitolina, sob os escombros da antiga Jerusalém, que tinha sido destruída pelo imperador Tito, pelo general Tito no ano 70. Ele manda reconstruir, e o pessoal pede para ele reconstruir o templo, então ele permite. Só que o que acontece? Quando ele vai reconstruir Jerusalém, ele vai permitir a reconstrução do templo, mas ele vai ordenar a construção de vários outros templos, de Júpiter, de várias outras divindades ali naquele local. E aí então os judeus não aceitam, eles fazem uma revolta no ano 132, uma revolta dura 3 anos, Adriano então reage, ele acaba com a revolta, é a chamada Primeira Guerra Judaico-Romana, ele acaba com aquela revolta, ele expulsa os judeus de Jerusalém, os judeus não podem mais pisar em Jerusalém, ele abandona o projeto de reconstrução do templo, e como eu já falei para vocês, ordena que se construa ali o templo a Júpiter. Pois bem, então, esses 3 anos depois, ele reconstrui essa cidade, expulsa os judeus, e o nome da cidade passa a se chamar Hélia Capitolina. Tem um mapa, chamado Mapa de Madaba, que você pode ver como era Jerusalém nessa reconstrução de Adriano, e você vê que a cidade tem uma linha reta, vocês conseguem ver daí? Uma rua bem retinha, não é isso? Então esse é o cardo de Jerusalém, nas viagens que nós vamos lá, sempre eu levo os nossos grupos ao cardo, para vocês verem como foi o novo projeto da nova cidade de Jerusalém. Aí nós temos moedas, uma imagem de moedas, que você pode ver o nome da cidade, aquele cor de colônia, Hélia Capitolina, Condita, que é fundação, ou seja, a fundação de Hélia Capitolina. E aí, naturalmente, a esfinge dele. A segunda tentativa de reconstruir o templo foi no ano 363 depois de Cristo, por um imperador chamado Juliano o Apóstata. Vários judeus influentes na corte romana, eles vão pedindo para ele reconstruir o templo, permitir o culto dos judeus ao templo e tudo mais, e o Juliano ele aceita essa proposta quando vai a caminho da Pérsia, passa por Jerusalém, então ele aceita. Começam as obras. E essa é a segunda tentativa da reconstrução do terceiro templo, a construção do terceiro templo. Só que o que acontece? Explosões no local paralisam a obra. Tem um amigo particular do imperador, chamado Amiano Marcelino, ele escreve o seguinte, e esse é o registro de Amiano Marcelino sobre a interrupção da segunda tentativa. Juliano pretende reconstruir a um preço extravagante o que já foi um imponente templo em Jerusalém, confiando esta tarefa a Alípio de Antioquia, ajudado pelo governador da província. Então, algumas temíveis bolas de fogo explodiram perto das obras, e, após explosões contínuas, os trabalhadores saíram e não se aproximaram das obras novamente. E o que acontece? Naquele mesmo ano que as obras param, o imperador morre numa batalha na Pérsia, e Joviano, que sucede ele, fala, não vamos construir mais nada não. Houve uma terceira tentativa. Essa foi a última tentativa. E foi agora, em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Nós temos aí uma imagem de Moshe Dayan, com esse tapa-olho, característico dele, adentrando a Jerusalém Oriental, com seus soldados na Guerra dos 6 Dias. Bom, entre os dias 5 e 10 de junho de 1967,
Israel novamente entra uma guerra contra 5 inimigos, 5 países inimigos. Quais são? Pode avançar, por favor, slide. Isso, obrigado. Egito, Síria, Jordânia, Iraque e tropas da Arábia Saudita que estavam estacionadas na Jordânia, 20 mil soldados da Arábia Saudita. Israel estava reparando que os exércitos estavam se ajuntando para atacar. Ele nota como Abdel Nasser, Gamal Nasser, o presidente do Egito, ele começa a fazer ameaças com Israel, ele começa a fazer articulações com os países, vários países árabes ao redor de Israel. E Israel falou, não vamos ser atacados. Chega de sermos atacados surpreendidos. E Israel nota o seguinte, em primeiro lugar, que o Egito já concentra 100 mil soldados e 1.000 tanques na fronteira terrestre com Israel. Não tinha isso. Agora tem 100 mil ao redor, vocês vão invadir Israel. Segundo lugar, eles militarizam Gaza. Terceiro lugar, fecham o Estreito de Tirã, que era fundamental a Israel, impedindo Israel o acesso ao Mar Vermelho. Quarto, os ministros da defesa do Egito, com o do Iraque, com o da Síria, com o da Arábia Saudita, com o da Jordânia, eles assinam um acordo de aliança conjunta. Israel está vendo tudo isso. E, por fim, e a gota d'água, Nasser fala para a ONU, retirem suas tropas agora da fronteira aqui com Israel. Ou seja, Israel vai ser atacado. O que Israel faz? Tendo uma força muito menor, Israel tem 50 mil soldados contra 240 mil soldados desses exércitos conjuntos, e as forças árabes tinham cerca de 600 aviões contra, aliás, tinha cerca de 1.000 aviões contra 200 aviões de Israel. Israel ia ser apagado do mapa. E aí então Israel se antecipa, e no dia 5 de junho, ele ataca e destrói 452 aviões da coalizão árabe. Ele acaba com 18 bases da aviação egípcia. E aí então começa aquela guerra. Uma guerra impressionante que dura apenas 6 dias. 6 dias. Quanto a Jerusalém Oriental, quero lembrar vocês que ela estava na mão dos jordanianos, ocupada pelos jordanianos há 19 anos. E aí então, quando os judeus chegaram no Monte das Oliveiras, eles olharam para Jerusalém. Levi Eshkol era o primeiro-ministro de Israel, ele manda uma mensagem ao rei da Jordânia. E ele fala o seguinte, a mensagem é a seguinte: se a Jordânia não fizer nenhum ato hostil, Israel tampouco fará. Olha, nós já estamos cercando aqui a Jerusalém Oriental. Não façam nenhum ato hostil, a gente não vai agir. E aí então, o que acontece? O rei da Jordânia, ele busca informações sobre o serviço de inteligência, e o serviço de inteligência falou, olha, isso é um blefe do primeiro-ministro de Israel. Pode atacar, porque 75% da força aérea já foi destruída pelo Egito. Isso foi uma mentira, uma informação errada. Então, os jordanianos começam a atacar Israel. E aí Israel, então, na noite daquele mesmo dia, a 55ª Brigada de Baraquedistas começa a atacar as forças jordanianas, iniciando com o Monte das Oliveiras. Essa é uma imagem que você pode ver dessa brigada de paraquedistas, já apostos, os exércitos apostos, olhando Jerusalém Oriental, apostos de invadir e reconquistar Jerusalém Oriental. Então, essa é uma imagem do dia que aconteceria isso. Moshe Dayan, vocês lembram dele, aquele general que tem um tapa-olho, ele teve um acidente, teve um problema, e, enfim, usava isso, ficou uma marca característica dele. Ele ainda relutava em entrar na cidade velha de Jerusalém. Mas ele recebe uma informação. As forças jordanianas começaram a atacar. Israel começa a atirar. Agora nós temos que invadir. Só que quando ele começa a mapear a invasão, os jordanianos começam a fugir. Ele recebe essa informação. Então começa a haver uma saída dos jordanianos local. E aí então, no dia 7 de junho, eles entram pela Porta do Leão. Nós também conhecemos aquela porta, sempre levamos o grupo ali. E eles rumam ao monte do templo que estava vazio de jordanianos ali. Então, às 10h21, apenas 2 dias de combate
naquela ocasião, Jerusalém Oriental, ela é reconquistada. E ali o rabino, chefe, o general Gorem, ele toca o shofar, e depois de quase 2000 anos, eu vou repetir o número que é muito grande, depois de quase 2000 anos, os judeus podem assumir novamente o Monte do Templo. Várias invasões, aí mamelucos, aí persas, aí otomanos, aí romanos, aí foram os gregos também, aí, enfim, tantos britânicos. Aí vem os jordanianos, ocupam Jerusalém Oriental depois de 2000 anos. Eles podem ter liberdade de acesso ao Monte do Templo. Aí você pode ver a foto desse rabino-chefe que eu mencionei para vocês, tocando o shofar, segurando a Torá, no Monte do Templo, e aí foi uma realização muito grande. Só que Moshe Dayan, que eu falei para vocês, você pode ver a foto dele aí novamente agora, ele toma uma decisão altamente controversa. Uma semana depois da guerra, ele, que tinha atuado com brilhantismo em tudo isso, é o herói nacional de Israel, ele toma uma atitude até hoje contestada. No dia 17 de junho, ele se reúne com membros da Waqf, uma organização que cuida dos locais sagrados dos muçulmanos, e ele surpreende a todos ao repassar a administração desses 2 locais sagrados, na verdade, todo o conjunto do Monte do Templo, para a administração dos jordanianos, dos muçulmanos. E aí o Monte do Templo, que estava com os judeus, ficou 10 dias ali com os judeus, ele chega e entrega, me permitam um termo popular, entrega de bandeja, entrega aos jordanianos, olha, vocês administram isso. Então os judeus tinham a posse de Jerusalém Oriental, mas não tinham controle absoluto daquela região. E até hoje, você vai lá, volta a dizer o que eu já mencionei. Ao redor estão soldados israelenses, mas no interior estão policiais jordanianos cuidando daqueles locais. Os judeus não podem abrir a Torá, não podem cantar um salmo ali, não podem fazer nada, são proibidos, na própria terra que é deles, onde era o templo deles, onde Deus falou que não cessassem de orar ali. E eles, então, por isso que eles oram no Monte das Lamentações. Então, a partir do dia 20 de junho de 1967, até os dias de hoje, os judeus não podem fazer orações públicas naquela área. Não podem fazer. Então, quando nós vamos, e nós subimos ali no Monte do Templo, que hoje eles chamam de Esplanada das Mesquitas, quando nós subimos ali, a instrução que nós recebemos, nós repassamos os grupos da caravana, é o seguinte, olha, não abra a Bíblia para ler, que eles vão tomar a sua Bíblia, não cantem louvores, que eles vão interromper e vão expulsar a gente daqui da área, tirem fotos, mas não filmem nada, nem filmar nós podemos filmar, senão vem um policial e proíbe. Então, até hoje, os judeus não têm liberdade. Só quando isso é muito organizado com a África, o Waqf, grupo limitado e de pessoas sob supervisão da polícia, enfim. E aí, então, apesar de tudo, Israel não tem controle absoluto desse local e tem gerado problemas até hoje. Agora, Israel desistiu de construir o terceiro templo? Não. Temos os preparativos atuais. Israel continua com preparativos atuais para reconstruir o templo. É uma meta continuada de Israel. Em 1999, há pouco tempo atrás, o Consulado Geral de Israel no Rio de Janeiro, olha só, de todo mundo, a nota foi publicada nos consulados e eu peguei do site de Israel. Veja o que diz a nota do Consulado Geral de Israel, olha, estou falando de uma nação, de um órgão oficial de uma nação. Não é uma pessoa qualquer, não é um político qualquer, é um órgão oficial. Veja o que diz o texto da proposta oficial de Israel para a construção do terceiro templo. Isso eu peguei em setembro de 99. Proposta israelense. Solução para Jerusalém em troca de construir o terceiro templo. O presidente do movimento islâmico em Israel, Sheikh Hadi Salah, disse que Israel sugeriu à autoridade palestina para possibilitar a construção do terceiro templo no largo da Mesquita El-Aqsa em troca de uma solução para o problema de Jerusalém, na negociação do acordo final, informou o jornal Maariv.
Ele adverte que esta ação é passível de causar a Terceira Guerra Mundial. Segundo ele, quem ajudar na implementação da proposta israelense será considerado um traidor de Deus e do profeta Maomé. Uma fonte superior no movimento islâmico disse ontem que a decisão do governo da Jordânia para transferir as autorizações e responsabilidades sobre os locais sagrados para a autoridade palestina, incluindo o Monte do Templo, fortalece a dedução que Israel, olha só, que Israel certamente condiciona a solução da questão de Jerusalém ao programa do Terceiro Templo, site do Consulado do Estado de Israel. A cada ano, amados irmãos, nós temos um feriado chamado Tisha B'Av, em Jerusalém, que é um dia de jejum e de luto pela destruição do templo. Na passeata de 2017, estou falando então de pouco tempo atrás, 2017, o vice-ministro da Defesa, não é de qualquer ministério não, da Defesa, Eli Ben-Dahan, ele afirmou o seguinte: todos os que vierem aqui esta noite provaram com seus pés que desejamos o templo de volta e rapidamente. Ou seja, passam-se os governos, mas a ideia da construção do templo permanece fixa entre os judeus. Isso foi em agosto de 2017. Os judeus já estão se preparando. E eles levantaram então um instituto, se organizaram, levantaram um instituto chamado Instituto do Templo, que foi fundado em 1987. Qual é o objetivo do Instituto do Templo? Preparar todas as peças do templo, para quando ele for construído, as peças já estarem prontas. Então, essa é a imagem da entrada do Instituto do Templo à esquerda. A única peça que não fica dentro do Instituto do Templo, que já está pronta, é esse candelabro que fica do lado de fora, perto da Sinagoga Urva, perto do Muro das Lamentações também, mas esse candelabro em ouro, aquele formato que nós vimos ali do entalhe em Roma, no Arco de Tito, você vê que ele tem vários painéis com várias proteções para ninguém roubar, e aí, e claro, vigilância 24 horas por dia por soldados próximos, e aí então nós temos, essa é uma das peças que vai ser colocada no Terceiro Templo, já está pronta. Existem outras peças, aí a próxima imagem você pode ver, que quando nós chegamos lá, nós temos então a condução por uma guia local, explicando sobre as peças do templo. Você pode ver até do lado esquerdo uma cítara, ali uma harpa, aliás, e aí nós temos várias peças. Por exemplo, o jarro de cobre, pode colocar isso, a jarra de cobre, o incensário, a bacia de ouro, a jarra da libação, a harpa de 22 cordas, que são as letras do alfabeto hebraico, são 22. Pode ir para a próxima imagem, por favor. Nós temos a pá de prata, o chofar, os sinos das vestes sacerdotais, o altar de ouro, a mesa dos pães da proposição, e são muitas outras peças. São 102 peças que já estão prontas para serem colocadas apenas no templo quando ele for construído, já está pronto. Do candelabro de ouro às trombetas de prata, das roupas dos sacerdotes ao altar de bronze, a única peça que não tem pronta, eles têm lá um modelo, mas não vão usar ele, é o altar, a Arca da Aliança, que dizem que está enterrada por ali, outros dizem que está em algum local de Roma, outros dizem que foi, enfim. Não fizeram essa peça. Mas o fato é que já existe um projeto. E o projeto existe já em termos arquitetônicos. Nós vamos passar um vídeo agora, já estamos caminhando para a nossa conclusão, que mostra o projeto arquitetônico do Terceiro Templo, feito em 2015. Ou seja, há pouco tempo atrás, esse projeto já está pronto. Os arquitetônicos para o Terceiro Templo já começaram, esse é o santuário. Eu acho que travou o vídeo. Você pode recolocar, por favor? E avança até esse ponto que estava, por gentileza.
Aguardemos um pouco. Eles colocam uma planta em 3D para vocês verem qual é a perspectiva deles. Esse é o vídeo que passam lá dentro do Instituto do Templo. Nós vimos lá. Esse é um desenho antigo. E essa maquete do que eles prepararam em 2015. Desenho antigo. Essa é a cortina que separa o santo do santo do santo. A mesa dos pães. O Templo Santo, o futuro nas suas mãos. E esse é o projeto do Instituto do Templo, que foi apresentado em 2015. Então, já existem 102 peças prontas, já existe o projeto arquitetônico, até maquete em 3D já existe. O que falta? O que falta é a construção apenas do edifício. Além dessas peças, nós falamos do material físico, mas e o material humano, o recurso humano? Porque no templo os levitas têm que louvar. Lembra vocês que não todos vão louvar no coral do templo, somente os da tribo de Levi. Então, existem 3 tipos de judeus, 3 padrões. Existem os israelinhos, Coanim e os Leviim. Ou seja, existem os levitas, Leviim, os Coanim, Coém, os sacerdotes, e os israelim, que são os demais israelitas. Os demais israelitas não cantam no coral, somente os que são da tribo de Levi. Então, existem já escolas rabínicas que estão organizando já o coral dos levitas para o templo. E para você ter uma noção, eu vou encerrar com esse vídeo, nós temos um vídeo de um coral com centenas de levitas, centenas de descendentes de Levi, da tribo de Levi, cantando nos degraus do templo, degraus esses que onde Jesus pisou, e cantando 3 dos 20 salmos dos degraus, dos 15 salmos degraus, que é o Salmo 120 em diante, ou 134. Vamos ver então um coral com centenas de levitas cantando.
Esse é um dos salmos. Que bonito, não é verdade, meus irmãos? Então, até mesmo o coral dos levitas já está ensaiando para cantar no templo. A conclusão é fato que o terceiro templo será construído. A questão é, quando isto acontecerá? No próximo estudo, então, da próxima